Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo a correção da tarefa, né? Na apostila de matemática, as páginas de número 38, 39 e 40. Então, acompanhem e façam a correção. Então, na questão do número 1, dizia o seguinte: recorte as peças coloridas do quebra-cabeça no material de apoio para responder às seguintes questões, né? Então, seriam essas peças que era para vocês recortar. Na questão A dizia: todas as peças têm a forma de polígonos? Justifique a sua resposta. Então, essas formas geométricas, todas elas são polígonos? Sim, né? E por que elas são? Porque elas são figuras planas, né? Elas são formadas somente por segmentos de reta, todas são formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, são polígonos, sim. Na questão B, entre elas, há peças que têm a forma de polígonos não convexos? Sim, né? Porque olha só, nós temos aqui esse polígono, o roxo e também o rosa, né? Como que eu sei se ele é não convexo? Então, se eu for traçar dentro dessas duas figuras dois segmentos de reta, as retas não vão estar contidas somente dentro da figura, vão sair, né? Não vai ter espaço para elas estar contida dentro da figura geométrica. Então, por isso essas duas figuras aqui, elas são polígonos não convexos. Na questão C, dizia para vocês escrever a cor correspondente e o nome também de cada polígono. Então, aqui nós temos os polígonos, o lilás e aqui o azul escuro. Então, eles têm 5 lados, então eles são pentágonos. Esse azul claro aqui é um triângulo. O rosa, ele é um hexágono. E aí, o laranja, o cinza, o amarelo e o verde, eles são quadriláteros. Na questão 2, aqui vocês têm a bandeira do Reino Unido, então ela é uma composição de 3, né, de bandeiras de 3 outros países. Então, de Cruz de São Jorge da Inglaterra, a Cruz de Santo Antônio da Escócia, a bandeira também da Grã-Bretanha, a Cruz do São Patrício e também da bandeira do Reino Unido. Então, todas elas juntas, elas formam essa bandeira. Então, aqui nós temos algumas questões para resolver. Na questão A, o polígono formado pela cruz de São Jorge da bandeira da Inglaterra. Então, olhando aqui, né? Ele é convexo ou não convexo? Então, se eu passar, né, traçar dois segmentos de reta dentro, né, dessa cruz aqui, é claro que ela vai sair para fora essas semirretas, né? Então, por isso, é não convexo. Quantos lados ele possui? Então, se vocês forem contar quantos lados aqui nós temos, né? Na cruz, nós temos 12 lados. Como podemos denominar esse polígono? Então, se tem 12 lados, é um dodecágono. Na questão B, a cruz de Santo André. Então, com relação a essa bandeira aqui, né? Bandeira da Escócia. Ela dividiu o plano em 4 polígonos azuis. Então, ela dividiu, ó, e nós temos 4 polígonos azuis. Quantos lados tem cada um desses polígonos azuis? Então, ó, 1, 2, 3. 3 lados. Como eles se denominam? Qual figura geométrica é essa daqui? É o triângulo, né? Na questão C, observe o polígono formado pela cruz de São Patrício. Então, eu vou olhar, vou observar aqui e vou responder as seguintes questões. Ele tem quantos lados? Então, se vocês forem contar quantos lados tem aqui essa cruz, ela tem 16 lados. Então, como que é o nome desse polígono? Hexadecágono, né? É um polígono com 16 lados. Na questão 3, era para vocês completar essa tabela. Então, aqui nós temos a imagem, né, de um polígono não convexo, né? Se eu for traçar aqui duas semirretas, ela vai sair para fora, então, por isso, é um polígono não convexo. E aqui era para vocês colocar os lados, os vértices e também o nome desse polígono, né? Então, vamos contar aqui quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um pentágono. Vértices, então, ó, vértice A, vértice B, C, D e E. Então, vocês vão indicar aqui. E agora, quais são os lados? Então, olha só, o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA.
E aí, na segunda aqui, vocês tinham apenas, né, os vértices. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, quer dizer que essa figura só poderia ser um octógono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, octógono, né? Teria 8 lados. Aí, era para vocês desenhar essa figura aqui, escrever o nome e também colocar os lados. Na questão de número 4, né, vocês têm aqui essas 3 superfícies, né, que são de embalagens, e elas têm as formas de polígonos, olha, todas elas têm, né, são formadas por retas, então por isso são polígonos. Aí a primeira, né, questão perguntava, quantos e quais polígonos é possível identificar em cada uma das superfícies das embalagens? Então, aqui na primeira, né, nessa primeira figura, na figura A, nós temos quadriláteros, né? Ó, temos os quadriláteros e também temos 2 triângulos, um aqui e um aqui. E na questão B, aqui nessa pirâmide, nós temos um quadrilátero, que é a parte de baixo, né? E 4 triângulos, ó. 1, daí 2, 3, 4. E na questão, aqui na C, nós temos 6 quadriláteros, olha, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, então são 6 lados aqui quadrados, então 6 quadriláteros e 2 hexágonos, ó, essa parte aqui de cima é um hexágono e a parte de baixo inferior também seria um hexágono. Aí, na questão B, ele dizia o seguinte, desmontando a embalagem A, então a primeira embalagem dessa questão do número 4, e descartando as abas, né, que é onde ele cola, obtemos a planificação ao lado. Então, desmontando ela e tirando ali as partes aonde iam se encaixar para colar. Então, com base nessa planificação, falava, faça o esboço das planificações de outras embalagens também, considerando as abas da colagem. Então, olha só, aqui, né, na minha apostila foi feito da embalagem B e da embalagem C. Então, é como se tivesse aberto, né, essa embalagem e tirado apenas as abas ali onde colar. Então, ficaria dessa maneira, a questão A, B e a C, né? Então, a C, ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadriláteros, né? E teria, assim, 2 hexágonos. Aqui na questão 5, na página de número 40, né? Aqui nós temos um origami, né? E ele é uma arte de dobrar papéis, né? De modo de criar formas delicadas e poéticas de animais, flores e etc, né? Várias coisas. Então, esse esquema aqui, ele mostra o passo a passo de como fazer essa dobradura, né? Da face de um gato. Então, olha só. Aqui ele tem algumas perguntas. Qual que é o formato da folha de papel utilizada inicialmente para a dobradura do gato? Então, aqui, né, qual que é essa forma? Essa forma aqui é um quadrado, né? Tem 4 lados iguais. Na questão B, no passo 8, então, com relação aqui no passo 8, qual polígono foi usado para representar as orelhas do gato? Então, para ver aqui as orelhas do gato, né? Ela tem 3 lados, então ela é triângulo. Na questão C, qual que é o nome do polígono representado pela linha trajetada? Então, essa linha trajetada aqui. Então, olha só, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, então ela é um hexágono.